Fala aí, pessoal, mais um EBD, vamos para cima aí. Hoje será o livro de Ezequiel, então peço que você fique bem atento aí, né? Anote, preste bem atenção, porque a gente vai falar hoje de um livro super importante. Mas antes da gente começar, vamos orar para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, falar ao meu, falar de todos que estão nos ouvindo aí. Pai, em nome de Jesus, peço que o teu filho ou tua filha que está ouvindo e vendo esse EBD nesse momento possa ser alcançada de forma sobrenatural, Pai. Nós estaremos estudando hoje sobre o livro de Ezequiel, um momento muito crítico de Israel na Babilônia. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, que todos os ensinamentos que nós teremos através da sua palavra possa ser uma semente lançada ao coração do teu filho ou da tua filha para gerar fruto para a glória do teu nome, Pai. Eu entrego em tuas mãos esse momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá para mais uma aula, gente? Vamos lá, né? A aula é bom demais. E vamos falar de um profeta. Né? Acho importante dizer o seguinte, né? Os profetas na Bíblia são divididos em profeta maior e profeta menor. Isso não quer dizer maior ou menor em importância ou maior ou menor em estatura, mas é maior ou menor em quantidade de capítulos, né? E Ezequiel é o último livro dos profetas maiores, né? Então a gente tem desde Isaías, Jeremias, próprio Ezequiel, são livros grandes, né? Onde cada profeta tem a sua característica, mas Jeremias ali ele prega pré-exílio e nós temos Ezequiel profetizando intra-exílio, né? Ou seja, durante o exílio de Israel na Babilônia. E a partir de Daniel para frente nós temos os profetas menores, que são aqueles profetas que são capítulos mais curtos, que são, vem Daniel, Oséias, nós temos aqueles desde Amós, Obadias, Miqueias, Sofonias, Naum, que geralmente são profetas curtos, mas sempre pregando os dias de Deus, porque o castigo, ou seja, o juízo de Deus para desenvolvimento e aprendizado de Israel no exílio babilônico foi bem doloroso, né? A gente está falando aí de gerações e gerações que entraram e passaram e vivenciaram a presença de Deus só por história e nasceram e morreram em situações pagãs, como desde do domínio de Babilônia através de Nabucodonosor, Dario e Ciro através do Medo-Persa, né? E aí depois mais para frente tem o reino grego. Mas e a gente aprende muito com isso. E geralmente o livro dos profetas maiores, né, quando a gente fala principalmente de Ezequiel, é um livro bem difícil, digo assim, complexo. Ezequiel era um profeta muito inteligente, vamos falar um pouco dele, mas era bastante complexo porque ele usa muitas visões, né? Então quando a gente começa a ler o livro de Ezequiel, muitas coisas a gente não entende, né? E precisa de um contexto histórico também, principalmente bíblico, para poder fazer sentido aquilo que a gente está lendo. E que contexto que ele está profetizando aquilo, né? E quais são as divisões também dentro do livro que ele está dando foco. Mas é um livro, assim, para quem é novo convertido, eu me lembro que quando eu comecei a ler pela primeira vez, eu não entendia nada, né? Eu via lá cada visões da roda, do trono, e era muito, muito complexo mesmo, muito difícil de entender. Existem alguns capítulos mais fáceis, mas dos 48 capítulos tem um ou outro ali que você consegue ler de uma forma literal e entender. Há muita simbologia, né? Há uma linguagem muito alegórica, na qual aponta para o divino, né? Muita coisa ali figurativa, né? que é utilizado dentro que Ezequiel compreende como profecia, na hora que ele vê, e ele fala, eu vi isso, vi aquilo. Porém, um livro muito rico, né? E a gente vai falar um pouco dele, vou falar um pouco dele hoje. Como é que é dividido, né? O que é Ezequiel? Ezequiel foi um homem, né, que nasceu na família de sacerdócio, provavelmente vive em Jerusalém. E Ezequiel se descendia da linhagem sacerdotal aceita de Zadok, né? Zadok ele foi um sacerdote de Israel que ele viu durante o período dos reinados de Davi e Salomão. E o nome de Zadok em hebraico significa justo. E a família de Zadok ela foi conhecida na Bíblia por ser uma família muito fiel, mesmo quando toda a maioria do povo abraçou a apostasia de Israel. Então, quando fala da família de Zadok, está falando de uma família, de uma linhagem sacerdotal aceita, pura, justa, perfeita em obras, ou seja, aprovado, né, boa, ou seja, que finalizou no Senhor.
E Ezequiel vem dessa linhagem, né? Então, ele vem dessa linhagem sacerdotal de Zadok. Em 597 a.C., ele foi levado ao exílio babilônico, junto com o rei Joaquim, né, de Judá, e mais 10 mil outros cidadãos é difícil, né? Cidadãos, né, que acompanharam ele. Ele é o próprio autor do livro, tá? Então existe bastante evidência aí, bíblica que prova isso, ele mesmo dizendo, eu vi, eu tive a visão, né? E a data do livro foi basicamente assim, o princípio do ministério de Ezequiel iniciou em 503 a.C., e a última profecia datada por ele foi em torno de 571 a.C., que está lá em 29:17 de Ezequiel. Mas a datação mesmo da última profecia foi por esse entorno assim, de 571. Então, quem foi o destinatário, né? A casa de Israel total, porque Ezequiel ele foi profetizar para Jerusalém na Babilônia. Então todos aqueles exilados que foram transportados para a Babilônia receberam as profecias de Ezequiel, né? E o contexto daquela época era um contexto assim, né, assim difícil. E o livro de Ezequiel ele é basicamente composto por visões e oráculos proféticos, né? Então, para ficar claro aqui hoje, né, o que a gente vai falar sobre Ezequiel, a gente vai dividir em 3 partes o livro, né? Então a gente tem três focos que o livro dá, né? Então, de Ezequiel primeiro a Ezequiel 24, a gente tem claramente ali o juízo do povo de Deus, ou seja, Deus está direcionando o juízo diretamente para Jerusalém. Então, de 1 a 24 são profecias direcionadas com esse foco. Aí nós temos depois, de 25 a 32, o juízo das nações, e de Ezequiel 33 a 48, a salvação do povo de Deus e alguns despertamentos que Deus dá. Então, eu vou discorrer por essas partes, né, e vou colocar os pontos principais, mas, assim, falando um pouco do pano de fundo aqui do livro de Ezequiel, existem alguns pontos, assim, a apostasia de Israel era gigantesca, mas não só no momento que eles estavam exilados, que isso vem lá de trás, né, desde a morte do rei Josias. O povo de Israel simplesmente não se curvou a Deus mesmo Deus levantando muitos profetas e tendo muitos alertas, o povo não se convertia mesmo, se convertia assim, o povo eles adoravam ídolos, eles não davam atenção a Deus como deveria, e a situação foi ficando tão difícil, que aí os profetas começaram a profetizar que eles seriam vencidos pelas nações. Porque o que acontece? Israel é conhecida por ser um exército vitorioso, né? Desde Davi, né? Que foi aí, teve o primeiro rei Saul, depois veio Davi, e Davi, né, vitória atrás de vitória. E aí mesmo no reinado de Salomão, que é um reinado muito sábio, a dinastia de Davi marca que Israel era impossível ser dominado por qualquer outra nação, porque todas as vitórias que Israel tinha é por causa que Deus dava, né? Então, para Israel, as profecias que os profetas estavam profetizando era impossível de acontecer, porque eles achavam, Israel, a nação, né, inteira, achava que era impossível que eles poderiam ser castigados por Deus, que Deus ia ter misericórdia deles, que Deus ia, né, não ia pregar esse castigo, então eles achavam que eles eram falsos profetas, né? Jeremias principalmente sofreu muito, porque ele faz uma profecia, o ministério dele pré-exílio. Então, a gente tem fases, né? Então você pega o pré-exílio, ou seja, antes de ser transportado para a Babilônia, você tem Jeremias profetizando, e o povo não ouvindo, ao ponto de Jeremias quase até abrir mão do ministério, mas ele volta, óbvio, né? Mas assim, sendo bem humano. E depois, quando o povo realmente é exilado, vem Ezequiel e prega para o povo para que eles entendam que Deus executa aquele juízo para que eles aprendam. Só que a situação de Israel ficou tão dramática que eles achavam que Deus tinha rejeitado eles, né? A gente vai falar um pouco lá de Ezequiel 37, na região do Vale, mas é basicamente como se todo mundo tinha morrido para Deus, e Deus não queria mais de jeito nenhum
saber de Israel, a nação escolhida. Quando os inimigos começaram a vencer Israel, ao ponto de, até quando Nabucodonosor toma e pega os utensílios do templo, que é algo extremamente santificado, e leva para uma terra pagã, o povo começa a ver assim, Deus esqueceu da gente. Totalmente Deus esqueceu da gente. E assim, era um período muito difícil, muito complicado mesmo. Muito, assim, perversidade atrás de perversidade mesmo. E a função de Ezequiel era muito complicada, porque era uma função na qual ele tinha que trazer a mensagem numa terra pagã, né? Uma coisa é Jeremias profetizar em Israel, dentro de uma terra na qual tinha como cultura as práticas religiosas ao Senhor, mas eles não tinha como cultura a essência do Senhor, mas não a prática daquilo que foi escrito. Então ele está pregando nesse período. Ezequiel está pregando num contexto que as pessoas estão numa situação pagã, onde a adoração de deuses e ídolos era muito comum. Então a função, né, de Ezequiel, ela que inicia ali, né, como eu falei, ela começa lá com o juízo, né, ele vem para profetizar o juízo de Deus para o povo de Deus, né? E lá em Ezequiel 3,16, acho bem legal a gente ler essa passagem juntos. Uma passagem muito conhecida, caracteriza Ezequiel como o atalaia, né, de Deus, né? Ezequiel, vamos ler comigo lá, Ezequiel 3, eu vou aqui na NVT, Ezequiel 3,16, olha que interessante, NVT, versículo 16. Depois de 7 dias o Senhor me deu uma mensagem: Filho do homem, eu o nomeei vigia de Israel. E algumas versões lá da Almeida, corrigida e revisada, fiel, diz atalaia, né? Sempre que receber uma mensagem minha, advirta o povo. Então, Ezequiel foi chamado, designado como atalaia do Senhor. O que é a função, né, do atalaia? Ele tinha a função de guardar. A função, na essência literal da palavra atalaia, era a função de guardar uma cidade, uma aldeia, um acampamento, ou sei lá, um povo itinerante. Eles andavam pelas ruas da cidade como policiais e ficavam ali sobre os muros e as torres da cidade fortificada. Basicamente era essa a função, né? Nos acampamentos móveis, os sentinelas eram responsáveis por vigiar e guardar o assentamento, né? Especialmente durante a noite. Então ele era o vigia, né? Ele é aquele cara que, né, tinha como função e objetivo guardar a cidade, né? E vigiar com Deus. Deus falou assim: você é o meu atalaia, você é o vigia, você é o cara que está numa cidade pagã vigiando o meu povo. E você, nessa cidade pagã, você vai alertar o povo do pecado deles. Então Ezequiel vem para poder fazer um alerta para o povo, né, sobre os seus pecados, né, sobre a iniquidade de Israel e a destruição de Jerusalém. Ezequiel profetizava sobre os julgamentos de Deus, né, para Jerusalém, e ele também tinha a função de explicar o porquê da fome, porque assim, a gente pega, se você pegar lá Neemias, é muito Ias, né? Mas se você pegar lá Neemias, por exemplo, quando Neemias está lá como copeiro do rei, e o irmão dele, Ananias, chega e fala: o povo de Israel está em grande desprezo, os muros foram destruídos, e há muita fome, miséria e desolação. E a Bíblia diz que Neemias chora, jejua por uns dias. O que acontece? Era impensável para Israel chegar numa situação dessa. E aí era como assim? Era impensável acontecer, e quando acontece, era impossível voltar. Você vai ver, acompanha lá aqui na nossa playlist do EBD o livro de Ageu. Você vai ver que uma das passagens mais conhecidas, né, da Bíblia, quando fala assim: a glória dessa última ou segunda casa é maior do que a primeira, a gente está dizendo, o profeta Ageu, junto com o sacerdote, ele foi levantado para poder animar o povo em acreditar que tudo aquilo que foi perdido pode ser muito maior. Então, por quê? Porque naquela época eles já tinham regressado para
Jerusalém, mas o templo estava destruído. E o povo não acreditava que o templo poderia ser reconstruído na mesma beleza que foi reconstruído por Salomão. E aí no capítulo 1 você vai ver lá que a Bíblia diz que o povo bebe, sente sede, come, sente fome, se veste, sente frio, todo o dinheiro que recebe sai no saco furado. E eles não acreditavam que poderia ter recurso para reconstruir, ou seja, e aí Deus vem e fala assim, minha prata, meu é o ouro, a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Ou seja, essa casa que a gente vai construir vai ser muito maior do que a que Salomão construiu. E era muito difícil fazer com que Israel acreditasse que pudesse voltar a ser uma nação abençoada. Então a gente tem a fase pré-exílio ali de Davi, que forma a dinastia de Israel, né, desde Abraão, que vem Isaac e Jacó, aí vem as 12 tribos formando a nação de Israel, a dinastia de José, aí depois vem com o braço forte de Moisés, aí depois vem com Josué, aí depois vem a instituição dos juízes, aí depois nós temos o período tão difícil dos juízes que julgavam e morriam, e vem o sacerdócio, o juiz e como profeta de Samuel. E de Samuel vem o primeiro rei, que é Saul, escolhido pelos homens, mas o escolhido por Deus vem Davi. E de Davi você tem toda essa dinastia de Israel formada, né, com credibilidade na nação e tal, que era uma nação reconhecida por Deus, né, porque você, né, mais para frente você tem ali toda a dinastia profética de Elias, mas antes você tem toda a consolidação de Israel como uma nação reta, escolhida por Deus e pura, né, pulando ali um pouco aquela passagem de juízes, que era muito difícil, né? O juiz morria, pecavam, nascia outro, aí eles entravam no eixo, depois morria o juiz, ele pecava. Mas com a entrada de Samuel, fez uma consolidação muito forte, e aí depois a escolha de Davi. E ali você tem depois a descendência com Salomão, consolidando ali um reinado passado em vida, né? De filho para pai, de pai para filho, perdão. E ali você tem a consolidação do reinado de Salomão, que a partir do filho dele já desorganiza tudo, que é o filho Roboão. Então você tem uma parte muito bem consolidada, que para a história de Israel e a mentalidade do povo, era impossível que eles pudessem viver uma vida diferente daquilo que eles tinham vivido, porque eles eram uma nação forte, escolhida, separada por Deus. Ao ponto, você pega, por exemplo, passagens como o rei Ezequias, quando recebe a carta de Senaqueribe, rei sírio, falando assim, você acha que o seu Deus pode te livrar? Ele manda uma carta para todo Israel falando assim, o seu Deus não pode se livrar. Eu vim para destruir. E Ezequias e todo Israel amedrontado com aquilo, ele pega aquela carta do inimigo, coloca por debaixo do joelho, vai para o templo, ora, e Isaías vem, e ele ora junto com Isaías, e a Bíblia diz que Deus fala assim, eu vou destruir Senaqueribe, você não vai mandar exército nenhum. E a Bíblia diz que Deus mesmo destrói Senaqueribe. Ou seja, era uma força, uma potência gigantesca, né? Por isso que Davi ele fala, né? Você vem com carros e cavalos, eu porém venho em nome do Senhor dos Exércitos. Então, pré-exílio, você tem uma consolidação muito forte de relacionamento com Deus. Com o pecado e a iniquidade aumentando, Deus vai tendo misericórdia. Só que o que acontece? Ele vai levantando os seus profetas e ninguém se arrepende. Ninguém se arrepende. E vem passando, vai passando os profetas, né? Aí você pega toda a dinastia dos reis, né? Aí levanta um rei, reina, faz o que é certo, depois morre e tal, e assim por diante, até que Deus levanta os profetas e a gota d'água ali do rei Zedequias, aí junto aqui com Joaquim, mas principalmente com Zedequias que vira as costas mesmo para a profecia de Jeremias, ali no final de 2 Crônicas, Deus vem e consolida o exílio. E tudo aquilo que o povo de Israel imaginava que era impossível acontecer, acontece. E eles começam a viver em grande miséria e desprezo. Que é o que a gente está falando aqui hoje no livro de Ezequiel, que ele prega, ele vivencia, ele profetiza nesse período. Intra-exílio, né, durante o exílio. E pós-exílio, que eu dei o exemplo da reconstrução do templo e várias outras coisas que foram reconstruídas, tem essa dificuldade de Israel acreditar que eles poderiam ser como eram antes. Então Ezequiel está num contexto que ele começa a dizer para o povo olhar para o pecado, porque aquilo que eles imaginavam não acontecer, de fato aconteceu. E aí eles começam a profetizar, aí Ezequiel começa a profetizar para que o povo pudesse se tocar dos pecados e saber que cada um
tem parte, é consequente daquilo que faz. Né? Então ele começa a ser um atalaia mesmo na mão do Senhor, e de capítulo 1 ao 24 ele enfatiza o juízo de Deus para o povo de Deus. Né? Então tem um juízo, Deus é Pai, Deus corrige aquele que ama, Deus não vai castigar e não vai trazer o juízo de uma forma desnecessária, pelo contrário, ele está querendo trazer ao povo a noção real. Deus nunca virou as costas para Israel, pelo contrário, nós temos de capa a capa da Bíblia, Deus sempre levantando seus profetas. Claro que no Novo Testamento nós temos o sumo profeta, né, o sumo sacerdote, o sumo filho de Deus, que é Jesus, e aí por ele, pelo sacrifício dele, se restaura todas as coisas, nós somos perdoados, nosso nome está escrito no livro da vida e tem uma morada para nós. Diga amém aí, em nome de Jesus. Mas Deus sempre teve misericórdia. Deles, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Bom, Ezequiel é chamado como atalaia, né, ao Senhor. E ele tem esse papel de abrir os olhos do pecado. Eu quero aproveitar aqui uma IBD, que não é só uma coisa, um estudo literal. Eu queria dizer o seguinte, né? Se tem uma coisa que nos afasta do Senhor, é o pecado. E Deus não nos afasta da gente. Quem se afasta da gente somos nós. Deus sempre amou Israel como ama a sua igreja. Mas uma coisa que não dá certo é o pecado. Né? E a gente é pecador porque a nossa natureza é pecaminosa. Mas graças ao Espírito Santo, dado a nós através do sacrifício de Jesus, nós temos a oportunidade de poder vencer a carne, fortalecendo o Espírito. Então, se você tem algum pecado na tua vida que te trava, que te impede de viver a plenitude do Senhor, larga. Por mais que você diga que é impossível, a Bíblia diz que Jesus sofreu todas as tentações e venceu. A Bíblia ele fala assim, no mundo a gente vai ter aflição. Todo mundo tem. Todas as áreas da vida, as dificuldades, todo mundo tem. Né? Mas ele fala assim, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então em Gálatas 5,16 diz, né, vivam no Espírito e não cumprireis os desejos da carne. Né? Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, um não quer fazer o que o outro quer. A carne não quer fazer o que o Espírito quer e o Espírito não quer fazer o que a carne quer. E é muito fácil saber qual vai vencer, aquele que se alimenta mais. Se você alimenta o Espírito, a carne é vencida. Se você alimenta a sua carne, desprezando as práticas espirituais, como em Mateus 7:24 explica muito bem, uma casa edificada na rocha não é a casa que ouve a palavra, mas é aquela pessoa que ouve e põe em prática. Ou seja, se você coloca em prática, você simplesmente fortalece o teu espírito e você vence a carne. E aí você vencendo a carne, o pecado não te domina. Por isso que na oração do Pai Nosso, em Lucas 11, Jesus diz, né, fala assim, na oração do Pai Nosso, você fala, ele ensina, né, o modelo da oração dizendo, e não deixes que caiamos em tentação. Não deixe a gente cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então toda oração diária a gente pede, não deixe a gente cair em tentação. A carne, ela nunca vai se converter. Sempre você vai estar vulnerável ao seu pecado, mas o mais importante é que o Espírito está pronto. O Espírito está pronto. Jesus falou assim, a carne é fraca, e ela não vai ficar forte. Eu espero que ela não fique forte mesmo, mas ela tem que morrer. Mas ela está dizendo, mas o Espírito está pronto. Então esteja pronto. Né? Esteja pronto para poder vencer, esteja pronto para poder estar com Jesus, porque a carne ela rouba aquilo que Deus tem para você. Ela rouba, ela rouba ou ela tardia aquilo que pode ser muito mais rápido, vai acontecer muito mais demorado, porque a carne está tomando conta. Não deixa a carne tomar conta da sua vida, da sua natureza. Tenha domínio próprio, tenha o fruto do Espírito, e aí você vai vencer. Amém? Glória a Deus. Israel estava sendo alertado pelo profeta Ezequiel acerca do pecado. Né? Então, esse é o ponto assim, do que Ezequiel frisa bem, aqui do 1 ao capítulo 24. Do capítulo 25 ao 32 é os juízos para as nações. Né? Então, Deus decreta juízo para Tiro, para Amon, para Moabe, para Edom, para Filisteia, para Sidom, para Egito. Todas as nações que eram né, Israel, foram dados juízos. Você vai ver desde a profecia lá contra Tiro, a profecia contra Sidom, são capítulos bem específicos que determinam o juízo para essas nações. E de 33 para 48 a salvação do povo de Deus. Né? É importante dizer que o Senhor, né, ele repreende os líderes de Israel, e tem uma passagem também aqui que fala muito sobre os maus pastores, sobre o Senhor será um verdadeiro pastor para Israel. Então
Ezequiel ele registra a sua visão da restauração de Israel após o exílio dos últimos dias, né? Então o Senhor promete reunir os israelitas do cativeiro, levá-los de volta para a sua terra prometida e renovar o seu convênio, né? Renovar a sua unidade com eles e os reinos de Israel e Judá, que é aquela divisão dos reinos que eu expliquei, que eu falo um pouco lá no livro de Daniel. Lá em Ezequiel 36, 27, tem uma passagem muito linda que fala, né, que aí já fala um pouco da restauração, que diz assim: e porei dentro de vós o meu espírito, farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Ou seja, ali já está falando da restauração. E assim, é muito conhecida a passagem de Ezequiel 37, né, que a gente vai ler aqui. É muito linda e eu quero finalizar com essa passagem, porque Deus, ele corrige, mas também Deus, após correção, ele sempre dá uma promessa para nós. Ele diz assim, ó, em Ezequiel 37, verso 1: a mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos, que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte, e os ossos eram completamente secos. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Olha que situação, né? Situação na qual Deus coloca um homem, diante de um vale de ossos. Imagina se no cemitério, né? A gente pega um cemitério e lá você já tem uma visão de túmulos, né? Ou seja, pessoas que foram enterradas ali. Já não é uma visão agradável, né? Até porque o lugar ali do cemitério é um lugar de pranto, choro e dor, né? Mas pensa a situação de Ezequiel ao ponto de estar num vale de ossos, ou seja, não eram ossos enterrados, eram ossos visíveis e eram ossos secos. Então ele estava vendo caveira, ele estava vendo crânio, ele estava vendo ossos do todo o corpo humano. Era uma visão terrível, né? E Deus leva ele e fala assim, ó, tá vendo essa visão? E a Bíblia fala, né, que antes dele, né, quando Deus leva ele para esse vale, ele conduziu por entre os ossos que cobriam o vale, ou seja, ele fez andar, ele diz aqui andar pelos vale, pelos ossos, e vê que estava totalmente seco. E ele pergunta: é possível esses ossos voltar a viver? Aí ele fala assim: Senhor, ó Senhor soberano, só o Senhor sabe. Então ele diz: então profetiza esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e cobrirei em pele, e darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Eu não vou ler tudo, mas basicamente é um contexto, uma passagem maravilhosa que Deus diz para Ezequiel profetizar, crendo que através da palavra do Senhor, aquilo que era impossível aos olhos humanos voltaria a ter vida. Então era basicamente assim: Deus estava trazendo através de Ezequiel o seguinte: Ezequiel, é impossível para você, para Israel, é impossível vocês se tornarem, é impossível. Mas eu vou te dizer uma coisa: da mesma maneira que você está vendo um vale com esses ossos completamente secos, eu vou te mostrar o que é impossível para você, que através da minha palavra se torna possível. Então eu vou fazer uma pergunta para você, Ezequiel: esses ossos que você está vendo aí, é possível tornar a viver? Ele poderia dizer assim: a lógica é responder que não, gente, não é possível. Os ossos voltar a viver? Não dá. Mas a Bíblia diz que a resposta de Ezequiel, como a gente leu, foi: só o Senhor sabe. Porque Deus, gente, Deus... A Bíblia diz em Isaías que os nossos pensamentos não são dele e os caminhos dele não são os nossos. Então, Deus é Deus. Deus é Deus. E ele fala: só o Senhor sabe. Então começa a profetizar então. Fala assim: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E após a profecia de Ezequiel, o que acontece? Os ossos começam a se mexer, a se mover. E aí começa osso com osso. Começa a juntar ali osso do braço. Os ossos do braço que compõem o braço, os ossos que compõem a perna, joelho. Juntas, né? Começa a se formar através de uma palavra. Assim como em Gênesis 1:1, né? Quando Deus diz lá em Gênesis versículo 2, né? Haja luz e houve luz.
Aqui a gente tem uma palavra de Deus dizendo para os ossos, né? Aqui, vou até ler, né? Diz assim: ouve a palavra do Senhor, né? Soprarei o meu espírito e estarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e cobrirei em pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida, então saberão que eu sou o Senhor. Juntas, medulas, ossos, nervos, pele, órgãos começam a ser juntados e aquilo que era uma visão horrível nasce uma nação para a glória de Deus. Deus está dizendo para você aqui nesse estudo que, da mesma maneira que o contexto de Israel era totalmente contrário e impossível de ser restaurado, Deus, através da sua palavra, enfatizou que tudo é possível para aquele que crê. Mesmo numa visão de um vale totalmente horrível de se ver, Deus profetizou, Deus, através da sua palavra, com o profeta, em sua profecia, mostra que é possível uma nação destruída e morta, ao ponto de estar com os ossos secos, ser restaurada. Eu não sei como é que está a sua situação hoje. Talvez você possa estar enquadrado como Israel, por exemplo, não se sentindo amado por Deus, e a sua vida está destruída como Israel foi transportada para a Babilônia. Você antes achava que a sua vida era direcionada por Deus e agora ela está sendo guiada por um chefe chamado Nabucodonosor, um chefe pagão. Mas Deus está dizendo para você que te ama e não virou as costas para você. O que nos leva à destruição é o pecado. E Deus está dizendo, da mesma maneira que uma nação totalmente morta voltou a viver, Deus pode trazer vida a você. Através dessa palavra, através desse momento que você está ouvindo aqui, esse estudo. Então, entregue tudo ao Senhor. Tudo ao Senhor. Se você só tem um fôlego, se você só tem o seu respirar, entregue para Ele. Que Deus quer o teu coração. E através disso Ele prova, na sua palavra, como nós lemos aqui. São 48 capítulos e nós temos mais da metade do livro mostrando o juízo. Mas o final da história sempre é a restauração, sempre é a salvação. A Bíblia diz, lá em, se não me engano, em Eclesiastes, que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Ou seja, por mais que você tenha começado mal, o importante é como você vai terminar. Então Deus está dizendo para você que os pecados estão crucificados na cruz do Calvário. E através da sua redenção a Jesus, e através do sacrifício de Jesus, e através do nome dele, ele tem poder para restaurar o teu coração e a sua vida. Entregue-se ao Senhor. Eu tenho certeza que esse ensino de Ezequiel, essa palavra de despertamento, esse estudo acerca do contexto a qual Ezequiel foi colocado para poder profetizar para Israel, numa terra pagã, é uma palavra no seu coração para que você creia que Deus te ama, mesmo que você esteja num contexto contrário, mesmo que você esteja no meio de pagãos, mesmo que você esteja numa situação que não é de dignidade. Deus está dizendo que, através de uma palavra, e os ossos se tornaram uma nação, você também pode se tornar uma nação. O seu coração pode ser, a sua família pode ser restaurada, a sua vida pode ser tocada, porque Deus é Deus. Então, que essa palavra, esse estudo possa tocar o seu coração, que Deus esteja com você, que você ore ao Senhor nessa noite, nessa tarde, ou nessa manhã que você está ouvindo, e Deus fale ao seu coração, porque Ele está querendo falar com você. Não sou eu, mas é o próprio Espírito Santo falando com você. Então, não perca a oportunidade de vivenciar a palavra do Senhor. Queria te agradecer por esse tempo aqui comigo. Acompanhe as outras aulas e acompanhe e continue lendo a palavra do Senhor, que ela é rica, viva, eficaz, muito mais do que uma espada de dois gumes, que ela corta e divide alma e espírito e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ela é viva. Viva a palavra de Deus, viva para Jesus, que todas as coisas te irão bem, como diz em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Somos mais do que vencedores. Amém? Deus abençoe e tamo junto. Abraço!